Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Pergunta 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconselham. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Pergunta 526. Tendo, como tem, ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos, com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada, para que o destino daquele homem se cumprisse. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era o destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse mística a produção de um milagre. Pergunta 527. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore, por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde do homem. Pergunta 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impõe a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Pergunta 529. Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Por imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução, ou lhe surjam obstáculos, é porque Ele assim o quis. Pergunta 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Parte 2, capítulo 9. Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem.
Entretanto, não seria justo, nem acertado, imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Há destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia. Por uma e outra coisa. Às vezes os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. Pergunta 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra. Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas, também, não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Podeis. Orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão, por verificarem que nada lucram. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Pergunta 532. Têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Da intervenção dos espíritos no mundo corporal, de todo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência, Deus vos-la outorgou para que dela vos sirvais e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Este o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é o mal o que vos parece ser-lo. Frequentemente, do que considerais um mal sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Pergunta 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança a satisfação de um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Pergunta 534. Será por influência de algum espírito que, fatalmente, a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos, muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Pergunta 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? No entanto, pessoas a que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Assim é, de fato, mas importa ver um fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Pergunta 536.
são devidos a causas fortuitas, ou, ao contrário, têm todos um fim providencial. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos. Às vezes tem, como imediata razão de ser, o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Evidentemente. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Pergunta 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento. Tampouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Pergunta 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza. Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que o serão? Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos, como entre os homens. Pergunta 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem, formando grandes massas, para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Pergunta 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Uns, sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julga-os que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provindo às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. Era em que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Os espíritos durante os combates. Pergunta 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que lhes estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo.
Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Pergunta 542. Estando numa guerra, a justiça é sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Pergunta 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Pergunta 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Da intervenção dos espíritos no mundo corporal podem, mas não tem ele livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse, em vez de comandar. Pergunta 545. Pode, alguma vez, o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva, que lhe mostra de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vêm dotado. Pergunta 546. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam, após a morte, a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se, nos combates, o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Pergunta 547. Após a morte, os espíritos, que como vivos se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. Pergunta 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito, cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo, a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural, que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele que fazem determinações. Pactos. Pergunta 549. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não há pactos. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir. Porque dele também precisam esses espíritos, para um mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. O fato de o homem ficar,
Às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Pergunta 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira: aquele que chama em seu auxílio os espíritos, para deles obter da intervenção dos espíritos no mundo corporal a riquezas, ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas, desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá, no mundo dos espíritos, a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gostos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente. Granjeando a assistência dos bons espíritos. Poder oculto. Talismãs. Feiticeiros. Pergunta 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja delicado, fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não o permitiria. Pergunta 552. Que se deve pensar da crença no poder, que certas pessoas teriam, de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam, como prova da existência desse poder, são fatos naturais, mal observados e sobretudo mal compreendidos. Pergunta 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas aqui pretendem dispor do concurso dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas. Efetivamente, espíritos aqui indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficai certos, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade. Pergunta 554. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito, por efeito mesmo dessa confiança,
visto que, então, o que atua é o pensamento. Não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Pergunta 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. Constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que da intervenção dos espíritos no mundo corporal é possível e o que é impossível. O que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Pergunta 556. Tem algumas pessoas, verdadeiramente, o poder de curar pelo simples contato. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras, que costumam fazer os que exploram, em seu proveito, a credulidade alheia. Bênçãos e maldições. Pergunta 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece.